Olá, povo abençoado da família AD Chamada. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade às nossas reflexões com base na palavra de Deus. Durante estes dias, nós estamos falando sobre o princípio bíblico da oração. Sendo assim, eu quero chamar a sua atenção para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 11, onde está escrito da seguinte forma: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Olha que interessante. Essa referência da palavra de Deus nos dá a entender que a oração é uma coisa que precisa ser praticada da forma correta. Não é de qualquer maneira que se deve orar. Não é de qualquer forma que se deve orar. Este versículo deixa claro que os discípulos de João tiveram que aprender a orar. Olha que interessante. É por isso que uma certa vez, quando Jesus terminou de orar, um dos discípulos de Jesus chegou até ele e disse: Senhor, ensina-nos a orar. Ou seja, aquele discípulo de Jesus sabia que a oração não pode ser feita de qualquer maneira. Ela tem que ser feita da forma correta. Sendo assim, Jesus responde ao seu discípulo dizendo o seguinte: quando orardes, dizei: Pai nosso que está nos céus. Olha que interessante. Pai nosso que está no céu. Jesus estava dizendo para aquele discípulo que ele interrogava que toda oração, para ser correta, primeiro, ela tem que ser direcionada a Deus. Olha que interessante. Não adianta você direcionar a sua oração a Maria, como fazem alguns. Não adianta direcionar a sua oração a Maomé, a João, a Bartimeu e sei lá mais a quem. Toda oração precisa ser direcionada a Deus para ser enquadrada como uma oração correta. Então, o primeiro ponto que Jesus destaca é o seguinte: Pai nosso que estás no céu. É assim que se deve orar, disse Jesus. Ou seja, toda oração precisa ser direcionada a Deus. Não é que nós temos que ficar repetindo essas palavras o tempo todo. Jesus estava mostrando aqui para o seu discípulo o padrão correto de uma verdadeira oração. Primeiro tem que ser direcionada a Deus. Disse-lhe Jesus: quando orardes, dizeis assim: Pai nosso que está nos céus. Aí, em segundo lugar, Jesus vai dizer: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, toda pessoa que ora precisa entender que existe a sua vontade, ou seja, a vontade daquele que está orando, e existe a vontade de Deus, aquele a quem está sendo direcionado a oração. Então, quando você colocar os seus joelhos no chão, ou ligar aí o gravador do seu WhatsApp para gravar a sua oração, você precisa entender que a sua oração tem que estar submissa à vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos os nossos pecados. Ou melhor, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus estava ensinando aqui o princípio bíblico do perdão recíproco. Ou seja, você perdoar para ser perdoado. A pessoa que dobra os joelhos para orar e se esquece de perdoar aquele que lhe ofendeu, precisa entender que a sua oração pode não ser atendida. Então, a oração, para ser correta, tem que ser direcionada a Deus, tem que reconhecer a vontade de Deus, tem que estar submissa à vontade de Deus. Não pode negar a pessoa que ora para que essa oração seja correta, ela não pode negar o perdão, ela tem que perdoar para que assim também possa ser perdoado. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas nos livra de todo mal. Porque teu é o reino, para concluir a oração do Pai Nosso. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha que interessante. Está aqui o padrão. O padrão. Veja que eu disse o padrão de uma verdadeira oração. Não é que nós temos que ficar repetindo essas palavras. Você pode até orar o Pai Nosso. Eu oro o Pai Nosso. Mas não precisa ficar repetindo. Aqui se trata de um padrão. A oração, para ser correta, tem que ser direcionada a Deus, tem que reconhecer a vontade de Deus, não pode afrontar a vontade de Deus, tem que estar submissa à vontade de Deus. O orador tem que estar com um coração livre, com um coração limpo, tem que estar disposto a perdoar, porque senão não vai receber o perdão de Deus. Então, nós temos aqui o padrão de uma verdadeira oração. Ok? Combinado? Então, coloque estas palavras que eu estou dizendo no seu coração e você será bem-aventurado em nome de Jesus. Nunca lute com Deus nas suas orações para que a sua vontade prevaleça, mas lute e reconheça, lute reconhecendo, melhor dizendo, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, aceite a vontade de Deus. Até aqui foi a palavra que Deus colocou no meu coração para estar ministrando ao teu coração. Então, que Deus te abençoe mais ainda do que o que você já é abençoado, em nome de Jesus. E até a nossa próxima reflexão.